provavelmente se encontra na casa dos 24 a 25 mil. Beleza? Muito importante, né? Essa zona já está demarcada para vocês. Acompanhem conforme o preço for andando, conforme o tempo for passando. No que diz respeito a leituras no gráfico, nós não observamos nenhuma divergência. Nós observamos fundos não tão distantes no índice de força relativa. No que diz respeito ao estocástico, observamos uma leve divergência, mas nada substancial. O que agora, né, honestamente, o que parece que vai acontecer para a gente é a gente fazer um contramovimento em direção a essa zona, quem sabe até lateralizando, fazendo um rompimento leve, prévio aqui, com essa volatilidade contraindo, para a gente poder encontrar as nossas diretrizes de resistência mais importantes aqui em cima e voltar com uma pernada principal para baixo, expandindo a volatilidade mais uma vez, tá? Mas agora a gente já começa a ver, olha só como é que essa volatilidade, ó, já começou. Essa volatilidade já começa a apontar para baixo no que diz respeito ao BBWP, que é a porcentagem de contração das bandas de Bollinger. Quando a gente observa essa linha posturando para baixo, né, a média móvel posturando para baixo, junto com a linha de volatilidade, geralmente a gente já encontrou o sentido desse movimento, tá? Tem cara de que esse movimento vai ser para cima com essa zona toda descomprimindo. Lembrando que o estocástico já entrou dentro desse canal e já aponta para cima com as duas médias, tá? Sempre muito importante a gente mapear isso também. E para o diário, honestamente, é isso que eu estou de olho, tá? Se a gente for abrir aqui as bandas de Bollinger agora mais uma vez, dá para ver que elas estão absurdamente abertas, né? Com a volatilidade lá em cima e possivelmente, ó, da mesma forma que a gente fez esse super movimento aqui, que procurou a sua contração logo depois, eu estou antecipando minimamente uma nova contração em direção a essas zonas aqui, tá? Mais uma vez, não tem como saber onde isso vai parar ou se necessariamente vai ser assim, mas eu antecipo já uma contração, né, que a gente já consegue quase que começar a ver ela acontecendo dentro do BBWP, beleza? Dentro do BBWP, tá? Essas leituras são confluentes umas com as outras. No diário é isso, mais uma vez, falei para vocês que eu estou tentando ser ligeiro nessa parte. Vamos passar agora para o gráfico de 4 horas, que a coisa começa a ficar mais interessante para a gente, tá? Gráfico de 4 horas, eu vou fechar, já vamos ali, ó, banda de Bollinger, já lendo pra gente, ó, estamos acima da banda, já estamos na banda superior, tomem muito cuidado, nós estamos tentando fazer o rompimento dessa zona aqui, que é a nossa zona de maior resistência local. Se a gente romper, já dá pra ver onde está o nosso próximo destino, né? Lembrando que isso não funciona apenas como uma zona, e sim, isso não funciona apenas como uma zona, uma linha, e sim como uma zona. Então a gente já observa que essa zona aqui, ó, desses prévios topos, provavelmente vai ser a nossa próxima resistência, confluente com tudo que a gente já está vendo nessa zona aqui em cima. Quando eu falo para vocês tomarem muito cuidado, é isso aqui, ó, que vocês têm que tomar cuidado, tá? Se fizer esse rompimento aqui, provavelmente a gente vai visitar essa zona e é aqui que mora o verdadeiro problema. Se a gente abrir as nossas médias móveis, nossa média móvel de 200 se encontra aqui em cima. Olha só, no gráfico de 4 horas tá bonito, hein, galera? Já rolou cruzamento próximo da ação de preço. Já a gente está ensaiando um cruzamento com a média de 50 no gráfico de 4 horas, importantíssimo, uma média que vem norteando a gente, ó, vem norteando as nossas rejeições, pelo menos desde 21 de junho. Então vamos ficar de olho. Porque se essa última rejeição veio aqui e esse rompimento já está vindo acima, vamos ver se a gente tem algum tipo de divergência, vamos ver se a gente tem algum comportamento desses, mas médias móveis cruzando para cima. Se a gente fizer o cruzamento dessas duas médias, de 9 e de 20 com a média de 50, galera, aí é quase que óbvio que a gente vem revisitar essa zona e aqui o mercado se decide se está na hora da gente romper e vir em direção à média de 200 no gráfico de 4 horas, que se encontra aqui, vai se encontrar por volta dos 25 e tanto, que está super confluente com uma revisita nessa zona desse canal aqui em cima, tá? Nossa, olha essas interações. Bonito demais, né? Bom, beleza. Deixa eu fechar, vou fechar esses estudos para dar uma limpada nos gráficos. Vou fechar aqui o leque de Gann. Nossa, deu até uma desanuviada, né? Vou fechar aqui a nossa cunha. Vou abrir o nosso ombro, cabeça e ombro. O que foi que trouxe isso aqui para vocês, hein? Sendo bem sincero. Hein? Fala comigo. Pois bem, ó, a gente tem aqui
Primeiro, né, nosso ombro, cabeça e ombro já foi rompido. Lembrando, galera, desde que a gente fez esse rompimento, nós não entramos com volume nenhum, tá? Nosso volume que veio acima da média veio nessa vela vermelha, diga-se de passagem, que teve um volume de venda considerável. Então eu não interpreto isso como um rompimento muito positivo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui ainda está claramente no âmbito de ser um fake out. Isso aqui pode o quê? Ser um rompimento, aí chega ao longo do final de semana, essa sardela ensandecida empurra um pouco isso aqui, abre o mercado na segunda, ó, e vai. Eu estou muito ansioso para ver se esse final de semana vai diferir dos últimos 2 ou 3 que a gente viu dumps enormes no final de semana. Então vamos ficar de olho, porque isso aqui pode ser um pega malandro desgraçado, tá? O que eu quero trazer agora, já que esse rompimento está acontecendo, sim, ele já aconteceu, se rolar uma rejeição agora, infelizmente, vai ser 100% fake out, infelizmente, acontece. A gente tem que entender que agora, numa tendência de baixa, um fake out é plausível pra caramba, porque, né, faz total sentido do ponto de vista de... a tendência de baixa está cavalar. Então, um fake out dentro dessas circunstâncias de final de semana sendo operado por sardinha, entendeu? Vocês estão entendendo que isso pode ser uma armadilha legal? Então, toma cuidado. Mas, mais uma vez, se a gente for tirar a medição desse ombro, cabeça e ombro, tá? De maneira bem conservadora, aqui, ó, perante o rompimento aconteceu aqui, né? Vamos botar esse rompimento aqui. A gente observa que, mais uma vez, olha só como é que a média de 200 já se apresenta para a gente como um possível alvo. Lembrando que agora que a gente está numa tendência de baixa muito forte, eu prefiro tirar um alvo aí de 70%. Então, se esse alvo aqui tem uma amplitude de quanto? 23%, a gente pode colocar aí, vamos colocar 10%, 11% fica 50%. Aqui no meio do caminho nós chegamos por próximo dos 16%, 17%, que se encontra na casa dos 24.300. Mais conservador, 23.900 seria eu. Mais abusado, vou jogar para os 24.500, 25. Mas eu não sei se a gente chega nesse alvo final, até porque, sendo bem sincero, essa média de 200 vai descer cada vez mais conforme o preço for caminhando. Então, se a gente observar essa média de 200 caminhar para cá mais um pouquinho, acaba batendo certinho com a zona que eu mapeei para vocês, com cerca de 70 a 90, de cerca 70 a 80% desse alvo para cima, tá? E eu estou tirando esses 70% do alvo para cima porque a tendência de alta é muito forte e quando a gente está falando de padrões gráficos, numa tendência de alta muito forte, os alvos para baixo não chegam até o fim, e numa tendência de baixa muito forte, os alvos para cima não chegam até o fim. Eu fico até me perguntando se isso acontece porque as médias móveis se movem de uma maneira mais expressiva dentro desses movimentos mais exacerbados para um lado ou para o outro, e isso faz com que a maioria dos operadores clássicos que utiliza muito média móvel antecipe-se ao alvo final, que é um alvo final meramente metrificado pela distância da cabeça ao gargalo. Então eu acredito que talvez as médias móveis, por serem muito utilizadas, a gente sabe que a média de 200, por exemplo, semanal é uma das vistas pelos todos os operadores do mundo, faz sentido que ela tenha um impacto nessa leitura. Não sei se é isso, é só um questionamento que eu tenho depois de anos fazendo isso, tá? Talvez seja isso, não sei. A gente vai tentando dar ordem pro caos aí da melhor maneira que a gente consegue, né? Então é isso, e perante o rompimento o alvo está aqui, metade dessa descompressão, né? Vamos botar de olho aqui, estaria por volta dos 23, também estaria super de acordo caso a gente chegue. Lembrando que eu acredito que se a gente puxar essa cunha aqui, que foi o que eu abri para a gente ainda há pouco, ainda estamos um pouco distante desse topo, mas né, lembrando que o preço pode chegar aqui, lateralizar até encostar isso aqui lá na frente, tá? O fator tempo vai dizer bastante pra gente aí. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?